Olá, então vamos falar de outros episódios da Bíblia que demonstram claramente o sentido e o princípio da reencarnação e não da ressurreição, como é visto em algumas passagens. Se inscreva e vamos ao vídeo. O dicionário bíblico de Mackenzie, ele afirma que o conceito filosófico de eternidade, ele não é claramente expresso no Antigo Testamento. Muitas controvérsias são colocadas pelos teólogos quando eles se referem a esses conceitos. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o filósofo Platão ele faz um belo comentário sobre a eternidade das penas. Discutem-se sobre a eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que o que entendeis por eternidade, os antigos não entendiam como vós. Então que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu, ele não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis, e a mesma significação. Então, eternidade dos castigos, ela corresponde à eternidade do mal. Sim, tanto que o mal ele existia entre os homens. Os castigos subsistirão. E é no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não absoluta. Um dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia, com certeza, não haverá mais gemidos, ranger de dentes. Então, vossa razão humana é limitada, é verdade, mas tal qual é um presente de Deus. E com essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos como? Então seria preciso, pois, admitir que o mal fosse eterno. E nós vamos ver que só Deus é eterno e não poderia criar um mal eterno. Vamos nos refugiar nossos pensamentos em um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Nós vamos ver que algumas reflexões de Leon Denis, que são as seguintes, ou alguma, o dogma das penas eternas, ele deve prender-nos a atenção. Arma temível, nas mãos do padre. Nas épocas de fé, ameaça suspensa sobre as cabeças do homem. E ele foi para a igreja um instrumento incomparável de domínio. De onde procede essa concepção de Satanás e do inferno? Unicamente das noções falsas que o passado nos legou a respeito de Deus. Toda a humanidade primitiva acreditou nos deuses do mal, nas potências das trevas. E essa crença ela traduziu-se em lendas de terror
e imagens pavorosas que se transmitiram de geração a geração, inspirando grandes números de mitos religiosos. Acrescenta ainda o autor: o inferno está em torno de nós. Qual o verdadeiro sentido da palavra inferno? Um lugar inferior. Ora, a Terra é um dos mundos inferiores do universo. O destino do homem aqui é muitas vezes cruel, muito grande a soma dos seus males, para que se devam tornar sombrias, por concepções fantásticas, as perspectivas do futuro. Então, semelhantes ideias são um ultraje lançado a Deus, porque não pode haver eternos sofrimentos, mas unicamente sofrimentos temporários, apropriadas às necessidades da lei da evolução e do progresso. O princípio das reencarnações sucessivas e mais equitativos que a noção do inferno eterno torna-se efetiva a justiça, e a harmonia do universo. É no decurso de novas e penosas existências terrestres que o culpado ele resgata os seus passados crimes. O Salmo 85 e 86, versículos 5 e 8, falam-nos da misericórdia de Deus para com seus filhos, mostrando, Davi, que Deus não nos castiga eternamente. Vamos ver no versículo 7 do Salmo 85, que Davi solicita de Deus a reencarnação para o seu povo, afirmando que, se assim ocorresse, todos se rejubilariam nele. Não nos reviverás de novo para que a tua nação rejubile em ti? Concluindo no versículo 8 do mesmo Salmo, com a sua confiança na salvação divina, ele fala: mostra-nos a tua benevolência, Senhor, e concede-nos tua salvação. Neste caso em especial, vamos analisar as observações de Paulo, que não deixam dúvidas sobre o verdadeiro sentido da ressurreição. E veremos que não tem o sentido que muitos lhe querem dar. Paulo, que era judeu e fariseu, conhecia muito bem todas essas teorias sobre a ressurreição e procura nos mostrar que a ressurreição do corpo será algo inteiramente diferente do antigo corpo físico. Existe um pensamento errôneo entre tantos teólogos e crentes de hoje em dia que o corpo ressurreto ele terá carne e osso. Trata-se de uma interpretação puramente materialista. E neste caso, o que se chama de ressurreição, ela é a própria reencarnação. Como diz a oração da Igreja Católica, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. E esta é a mesma interpretação de Kardec no Evangelho
segundo o Espiritismo. Que ele diz, a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. O pensamento de São Tomás de Aquino, vindo de Santo Atanásio, é de que a ressurreição da carne significa a ressurreição do espírito numa nova carne, num novo corpo. Pois além de ser reencarnacionista, acreditava ele que a ressurreição propriamente dita do final dos tempos não podia ser da carne, mas do espírito. E o próprio Cristo nos ensina que os ressuscitados são como anjos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 30. O conceito de ressurreição dado por Paulo, ele mexe com o raciocínio dos teólogos e mostra que o seu conceito de ressurreição da carne, ele não é entendido pela maioria de um corpo que se ergue no juízo final. E neste caso, Paulo está plenamente de acordo com o princípio da reencarnação. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Paulo chama de insensato aquele que pensa que na ressurreição se volta com algum corpo ou com o mesmo corpo físico. Paulo sofre com o desconhecimento deles sobre uma coisa tão lógica. Se a semente plantada no solo ressurge completamente diferente, como pode o homem voltar com o mesmo corpo? É lógico que o corpo que ressurgirá, ele será diferente do anterior, pois há um corpo material e um corpo espiritual. Semeado corpo animal, ele ressurge como corpo espiritual, conforme os versículos 43 e 44. A pergunta feita por Paulo mostra que os que lhe questionavam com que corpo voltam, acreditavam na reencarnação, pois para se ter que escolher um corpo para voltar, significa que estes já foram possuídos de vários corpos. E Paulo, como judeu que era, ele fala do conhecimento judaico, da semelhança existente entre homem e a árvore. Pois nós vamos ver que, segundo Isaías, capítulo 65, 22, está escrito o seguinte: como os dias das árvores são os dias do meu povo. E no versículo 38 do capítulo 15 da mesma epístola, ele explica: a seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Está bem claro que Deus dá a cada homem um corpo compatível com seus débitos do passado e de acordo com as necessidades de evolução espiritual de cada ser, bem como de acordo com a evolução espiritual atingida, surgindo daí as diferenças entre os corpos dos homens e ainda entre
os homens e os animais. Tudo isto conforme a vontade divina e segundo a necessidade de evolução. E Paulo vai fechar a questão de uma forma bem clara e sem deixar nenhuma dúvida sobre as suas colocações no versículo 50 do capítulo 15, onde ele diz: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aqui ele se opõe de forma direta aos conceitos existentes. Tanto os líderes espirituais, com muitos outros segmentos religiosos, ainda hoje esperam o soerguimento do cadáver no mundo espiritual e no final dos tempos, de uma forma literal. Dentro dos conceitos de Daniel e Ezequiel, Paulo mostra que não ocorrerá assim. Não haverá natureza corporal de qualquer espécie. Carne e sangue, sob hipótese alguma, podem herdar o reino de Deus. E em João, lá no capítulo 3, versículo 3, o Cristo mostra que o caminho correto é renascer de novo, ou seja, reencarnar. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.